Olá, eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para mais um Mentes Divergentes. E hoje a gente quer saber. Ô Zizo, você sempre conta pra gente que você é proibido de falar sobre a Paula. Por isso a gente trouxe a Paula aqui. Paula, conta pra gente. A gente vai querer ouvir da testemunha. Hoje nós temos a presença muito especial da Paula, esposa do Zizo, e queremos saber sobre relacionamento. Paula, como que é isso? Quem é o Zizo antes do diagnóstico, depois do diagnóstico? Como é manter essa relação neurodivergente? Vamos lá. E boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você está ouvindo isso, né? Ou boa madrugada, espero que você durma logo. E o Zizo era ótimo antes e continua sendo ótimo depois. Brincadeira, gente. Ele era uma pessoa difícil, óbvio. E continua sendo quem ele é. Então o diagnóstico não muda a pessoa, mas o entendimento é bem diferente. E toda panelinha tem sua tampa. Então, assim, eu acabo me beneficiando porque eu acho que as coisas que para algumas pessoas seriam problemas, eu que tenho um jeito levemente obsessivo, quase ali tendendo para um toque, que gosto de rotina. Então são coisas que para mim são assim, que bom que ele é assim, porque talvez se ele não fosse tão, entre aspas, autista, a gente não se daria tão bem como a gente se dá. Por exemplo. Eu preciso falar também, viu? Não, mas eu digo, a coisa de ficar em casa, né? É uma coisa que combina muito. Eu gosto de ficar em casa, então ela sempre fala, né? Eu na sempre sala. amei ficar em casa. Assim, minha família, tipo, eles saíam pra almoçar, eu falava, posso ficar em casa? Você vai ficar sozinha? Eu falava, posso ficar em casa? Nossa, é presente. Posso ficar? Então, ele ser uma pessoa caseira combina comigo. Uhum. Então, eu acho que para algumas pessoas seria um inferno ter uma pessoa com essas características, que pra mim é tipo, ai, que delícia, ai, que bom que ele tá ali no sofá, ai, que bom. Mais tranquilidade. Isso, sabendo o dia de amanhã. Eu sei que amanhã ele vai comer o mesmo pão. Ai, que bom, não sei que vai acordar amanhã. Será que ele vai querer um waffle? Não, com ele eu sei que ele vai querer um pão, ele vai querer com a manteiga. E isso pra mim é reconfortante. Que ótimo, gente, trazer esse ponto de vista que é tão, para algumas pessoas incomoda tanto. Sim, então. Você vê que tudo tem um lado bom, né? E olhar a positividade nessa relação, né? E como que foi esse processo de entender o que era o autismo? Você já tinha alguma convivência? Sabia o que era? Como que foi isso? Não, a gente não sabia. Foi um caso próximo na família que a gente começou a pesquisar, a entender. E aí ele que foi se identificando com as características. E conforme a gente ia lendo, a gente ia vendo o quão dentro do espectro ele estava. Então, assim, foi um conforto, porque ele passou de grosseiro, por exemplo, às vezes, pra não, é autista. Objetivo. Ele passou de, nossa, não tem amigos. Não, gente, não é porque seletivo. Passou de, nossa, como ele é nerd. Não, hiperfoco. Então a gente mudou as terminologias, mas no dia a dia, então isso acabou trazendo um conforto de ufa. Então é isso, por causa disso. Então as coisas foram nomeadas, mas a dinâmica nunca mudou, né? Sempre foi. E de um tempo pra cá mudou muito, né? Hoje em dia, o esclarecimento tá mais... pra população em geral mudou, não é só pra gente, né? Não, e pra mim é status, gente. Falo pra todo mundo. Ai, meu marido é autista? Não, porque alguém vem falar, ai, porque eu não conheço. Ai, meu marido também é autista, então... Puxa o assunto, virou assunto. Ai, gente, não, super, nossa. Quase vou dar os parabéns pra pessoa, né? Falar, ai, que sorte, você tem um na sua família também? É interessante ver esse lado positivo. Eu imagino, Paulo, porque assim, aqui quantas pessoas que vão ouvir? Pessoas de todas as idades, formas, vivências, etc. E situações de diagnóstico.
muitas famílias que estão descobrindo o autismo, Sim. elas estão vindo para o podcast e eu tenho recomendado cada vez mais. Então, quando elas ouvem de outras pessoas, talvez a visão comece a ser quebrada. né? Porque elas fecham na TV aparece, elas fecham assim numa bolinha, Na caricata, achando né? isso, que vai ser aquilo. E não, a gente tem conhecido pessoas assim das mais diferentes áreas, alguns com diagnóstico, alguns que a gente tenta dar um diagnóstico, né? A pessoa ainda não... Tenta dar Que uma a gente diquinha. oferece livro, né? Oferece livros. Você já leu um livro? Então isso não é limitador para nada, né? Então, só coisa boa. E você consegue enxergar mais pessoas, isso é muito curioso, Sim, né? não, de longe. A gente já fica assim com um radar maravilhoso. Que às vezes a gente fica assim, ai, será que sabe? Deve saber, né? Olha que óbvio, né? E é impressionante isso, né? Porque, da mesma forma que dar um diagnóstico é difícil para uma criança, por exemplo, né? Construir um diagnóstico em alguns momentos, dependendo. Quando é um adulto, isso muitas vezes é muito gritante. Né? Só que é difícil chegar. Você já chegou a falar com alguém sobre isso, adulto? Não, mas eu já passei por muitas situações que às vezes eu falo, fique quietinho, amor, Não fala, porque ele não vai, eu não falo. E ele chega já leu um livro, né? Então, às vezes eu acho que deixa a pessoa chegar sozinha, sou mais freudiana, né? Ele já vai lá e... É que assim, pra mim o diagnóstico foi muito libertador. Então, assim, é uma coisa que, sabe, eu gosto de, vamos dizer, falar de uma maneira um pouco mais direta. Primeiro que eu me sinto à vontade por ser autista. Então a pessoa não vai poder dizer, nossa, cara, você tá me diminuindo, ou, sabe, de qualquer forma que eu falo, eu sou autista. Se eu sou, também pode ser, né? Então falar pra alguém porque as pessoas tomam como ofensa, né? Porque se meu filho, tá querendo dizer que meu filho tem problema, tá querendo dizer que Que é esquisito. Somos mesmo, o que tem? Então assim, eu já falo, eu sou autista, tal. Então, a partir daí, porque eu acho que ajuda muito, assim, na vida, muita fonte de estresse, de conflito, depois do diagnóstico. Ah, sim, porque antes o que eu achava que era picuinha, tipo, eu acendia um incenso, a pessoa chegava 5 horas depois, tipo, ai, que cheiro de incenso. Eu falava, pô, nem tá cheiro, porque já faz um tempão, que daí só de ódio eu queria acender mais incenso, agora eu sei, tipo, ai, coitadinho, ele percebe mesmo, vamos ajudar? Então, coisa que acabava ficando numa picuinha do dia a dia, com o diagnóstico, a gente fala, tipo, não adianta. Se eu ligar o incenso às 8 da manhã, se eu acender, ele vai às 8 da noite, chegar em casa e sentir o cheiro. Então... Aquilo não é frescura, né? Isso. Sabe que você falou isso, me fez pensar, assim, eu gosto muito da ideia de pensar que a flexibilidade gera flexibilidade. E todo mundo fala que autista é rígido. Né? E eu percebo quanto que vocês têm uma relação fluida, aparentemente, pelo que vocês estão passando, porque é só dentro de casa que vocês sabem. Sim, vamos chamar a próxima. Vamos confirmar. A gente vai chamar. Mas é por isso, porque você teve essa disponibilidade de ser flexível e, ao mesmo tempo, proporcionou um modelo de flexibilidade para que você também, né, Zizo, seja flexível nessa vivência de flexibilidade. Porque quanto mais você fosse rígida e determinasse, sim. mais a guerra de que braço. Que pro meu lado, então, é só, entre aspas, frescura, e pra ele, então aquilo, por exemplo, abro mão e não faço. E isso deixa ele mais à vontade, e aí ele naturalmente acaba cedendo em outras coisas. Isso. Porque vira uma questão de, não é uma competição, vira todo um time, né? Cada um cedendo um pouco mais. Eu vejo muito isso e falo sobre isso com os pais de crianças pequenas, porque o pai tem uma questão de autoridade, né? Então, na autoridade, eles querem ser rígidos para educar. E quanto mais rígido eles são, mais rígida a criança se torna, né? E aí eu vejo como que bonito que é o modelo de relação, ao contrário, e que como isso funciona. E como é difícil as pessoas enxergarem isso. Sim. E que não é fácil, né, eu imagino. Ceder não é fácil, né? Não. Por isso que com o diagnóstico é bom, porque ainda não estou cedendo. Porque eu penso, do meu lado, é a mesma coisa. Eu que sou mais obsessiva, eu fiquei imaginando, tipo, ele desarrumando os enfeites todos da casa. Já vai me dar uma batedeira de tipo, por que desorganizou? Então você acaba tipo, não, então ele vai ser organizadinho, não vai deixar o sapato fora do lugar, então eu posso não deixar um cheirinho ali que vai incomodar. Que é um time jogando, né? Na mesma sintonia. Sim. Isso daí, Michele, é uma coisa que eu falo. As pessoas tendem a achar,
ah, que o autista com outro autista vai se dar bem. Uhum. Eu penso diferente. Eu acho que a relação, vou chamar de mista, né, entre neurodivergente e neurotípico é boa, porque, por exemplo, eu aprendi muito com a Paula, porque ela traduz o mundo. Como ela sabe o meu jeito, ela já me explica as coisas de um jeito que eu entendo, né? Então, aquilo que eu falei pra você no outro episódio, ninguém é todo bom, ninguém é todo mal. Então, assim, são falas que pra mim, que tem uma mente mais rígida, ter um enunciado, uma regrinha. Então, eu quando já tenho aquela tendência de, o cara fez aquilo, morreu. Não, calma, ninguém é tudo bom. Eu lembro, eu tenho que, sabe assim? Então, eu acho muito bom. Eu não sei se é tão bom pra ela, mas pra mim, que sou autista, ela faz muitas vezes esse meio campo pra mim. Mesmo com as pessoas. Mesmo às vezes na relação com a nossa filha. Falar, filha, papai é autista, o que ele tá querendo? Porque eu já tô naquele, sabe? E aí ela vai e joga aquela água na fervura, porque senão tô eu e ela rolando pelo chão, né? Eu e minha filha, eu digo, já dá uns... Porque ela não cede, porque ela é criança, pré-adolescente, então aí ela... é o que você falou. Aí É o choque, rigidez com Cabo de rigidez. guerra. E aí, empacou, falar, não, pera, que se eu tiver ficar parado... Eu lembro sempre que eu assisti aquele filme Exterminador do Futuro, tem uma cena que ele para, assim, que ele tá tomando... É no 2, eu acho, que ele tá fazendo guarda lá para proteger lá a mulher, ou, enfim... E aí a cena ele para na frente da janela e o céu escurece, clareia de novo e ele tá na mesma posição. E aquilo pra mim eu acho lindo aquela cena, porque eu falo autista assim, se eu tiver que parar e ficar, eu fico. De brincar de não conversar. Brincar de pronto, parei. É isso que eu tenho que fazer, não importa quanto tempo. Acho que se eu fosse aqueles guardas da guarda inglesa lá, ok, é isso que tem que fazer? É ficar aqui tantas horas? Acabou. Entendeu? Então você pega uma pessoa rígida com quem tem uma tendência à rigidez, aí vai quebrar, aí o choque é inevitável. E aí, talvez a falta de conhecimento, né, de como isso funciona, gere essa coisa, não, tá fazendo pra me provocar. Não, só eu que cedi. Não, né? Isso. É E naturalmente a gente já fazia isso mesmo antes, né? Do tipo, te avisar alguma coisa, você não consegue marcar um médico, me leva a primeira vez, não sei o caminho... Que antigamente era aquilo. Eu tenho filhas de outro relacionamento e elas falavam assim, elas chamam a Paula de tia, elas falam, a tia é muito aceitosa, elas inventaram essa palavra. Aceitosa. Porque as aceitava e tratava bem, então elas tinham eles inventaram, elas eram pequenininhas, elas inventaram essa palavra. Mas assim, eu gosto dessa palavra porque é isso. Então, antes de um diagnóstico, antes de mais nada, a Paula tinha essa natureza de, bom, deixa eu ver o que é isso aí, né? Então, de aceitar, É claro que o diagnóstico facilitou, assim, aquilo que era, vamos dizer assim, um caminho pedregoso, virou uma avenida de 4 pistas, porque aí já sabe o que é. Então, combina esse jeito dela. Sim, já podemos tirar sarro hoje em dia, então... É mais leve. Isso. Não, e melhorou tanto a relação que você vê, é natural. A gente não conversou antes, ela não estava aqui, a gente estava gravando outros episódios. E disso, de ser positivo. O autismo nessa casa, né, na minha casa, é uma coisa boa, é uma coisa positiva, porque foi tão bom para nós ter uma explicação para o meu jeito, a nossa vida melhorou, a minha relação com as minhas filhas melhorou, com a minha família, com a família dela. Era atrito para todo lado, porque as pessoas não sabem você ter um jeito mais, entendeu? Assim, inflexível, enfático no falar, e hoje é o oposto, né? Não vou dizer que eu gosto de todo mundo, não. Não, mas antes era até uma coisa engraçada, que depois com o diagnóstico eu falava assim, tipo, ele tava numa situação desconfortável, não gosto. Ele não consegue fingir fazer aquela cara aqui agora. Ai, tô adorando tá aqui. Ele não consegue fazer isso. Então ele ia em algum evento, alguma coisa que ele não gostava, ele fechava uma cara. Eu falava, disfarça, porque as pessoas não acham que você é uma pessoa horrível, você é maravilhoso sozinho em casa. Mas as pessoas que estão vendo vão achar que você é péssimo, e você não é péssimo. Então, às vezes eu acabava falando, e depois foi uma coisa tipo, ai, gente, ele é autista, tá bom, tá aqui, então é Tudo isso, bem. vou levar ele pra casa que ele vai sorrir. Não, já teve gente de chegar amiga
dá um... Sabe aquele negócio do sinalzinho, se você está sofrendo... Amiga, é isso mesmo, amiga? Né? Tipo, por que você gosta dele? E eu Fala, assim, gente, não, em casa ele é pessoa ótimo, eu juro, louca, ele é tá ótimo. falando mal de mim. Só que aquilo, numa situação social, pessoas que eu não conheço, Ele fecha a e cara eu não percebo essa mudança. Eu já falei isso em outros episódios. Eu não percebo essa mudança de expressão. Eu só fecho a cara e fico quieto. Tipo, não se mexe pra não dar, Se alguém não dar pergunta, ele ruim. rosna. Se ele não consegue... E isso é aquela etapa do corpo que não responde? Tipo, eu tenho uma ideia fixa aqui de proteção, de autoproteção, mas esse corpo aqui não tá conseguindo dar a resposta que o outro quer que eu dê. Não, né? é impossível. Nem parece que tá se esforçando. Não vai. Não, e é aquilo, quando você está exposto ao imprevisível, quando você está exposto a pessoas que você sabe que estão te medindo ali, te julgando, né? Não julgando no sentido pejorativo, mas você está sob os olhares. Vulnerável. Mas eu travo, por causa daquilo que a gente estava falando no outro episódio, né? O medo de passar vergonha, o medo de dar fora, o medo de... Aí mais você congela, aí mais você passa para as pessoas uma antipatia que não é antipatia, é proteção. Você tá ali quieto. Sobe o muro, né? Sabe? Não, aquilo é costa na parede, né? E punha erguida aqui, vem em mim. Quem vier, sabe? Mas por quê? Porque é o estado interno de não saber o que esperar. Entendeu? E se você ainda suspeita que aquilo que também eu falei num outro episódio. Olha meu celular. É que eu deixei ele no mudo, mas o relógio não pus no mudo, aí tocou no relógio. Mas enfim, aquela situação, até perdi o que eu tava falando. De se proteger? De se proteger e de que você fica inseguro das relações, você fica mais paranoico. Então mais você fica ali, a pessoa fala um negócio lá, tá me dando cutucada. E não sei o que. Então antes do diagnóstico, eu ficava mais paranoico, vamos dizer assim. De achar que, o cara tá falando, ó lá, tá falando daquilo, ó lá, falou porque implica comigo, porque não sei o quê. E aí a coisa ficava mais, e é fato verídico isso, de chegarem pra ela e falar, gente, como que você pode ver com esse cara tão horrível? Mas a pessoa só me via nessas situações. De extremo a estado de alerta, luta e fuga, luta e fuga. Luta e fuga, exatamente. E aí, isso, conseguir trazer isso para as famílias, para as pessoas que vivem isso, do teu ponto de vista é muito importante, Paulo, por isso que a gente quis trazer a tua opinião. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Ai, como é bom no seu autista. Sacanagem. Olha só. Brincadeira. Mas de olhar, mostrar assim, poxa, Sim. quanto que tem nisso tudo aqui de Sim, potencialidade. Quando ele tá né? tranquilo, quando ele tá assim, se sentindo amparado, é só... A gente até brinca, a gente é muito amigo, que às vezes quando a gente fica com ódio de alguma coisa do relacionamento, a gente fica tipo, ai, que saco, mas é meu amigo, e agora? Não, assim... tipo aí, Vou né? ter que agora superar essa fase, porque eu não posso perder esse amigo. É verdade, isso também é fato verídico. Eu falo, pô, mas é minha melhor amiga, minha companheira de viagem. Poxa, posso brigar com não ela. largar a mão disso. Mas é que você falou, eu acho uma coisa muito interessante. Como que é a relação... Estar, por exemplo, você deu esse exemplo de pessoas que deveriam morar com pessoas que não têm um relacionamento afetivo, como uma república, por exemplo, para entender que são conflitos de relações vividas Sim. dentro de um baixo mesmo teto, que não tem nada a ver com a relação de marido e mulher, né? Ó, cortei. É muito complicado, eu devo me distrair aqui. E, enfim, a gente precisa, assim, a relação com uma pessoa neurodivergente, ela é exigente, mas, ao mesmo tempo, quando você tem compreensão, quando você tem aceitação, eu vejo muito pai se queixando de que, meu filho não responde, não é afetivo, não é não sei o quê, mas você também não estabelece essa relação, você não flexibiliza, você não cede para a pessoa, você não quer chegar na pessoa, você quer que tudo seja do seu jeito, aí não vai dar certo. Sim, eu lembro muito do meu pai. Meu pai chega em casa e fala assim, me dá um beijo pro meu filho, me dá um beijo. Eu falo, pai, ele não quer. Deixa eu te explicar, ele não quer. Esse daqui nos Quando primeiros ele quiser, 6 ele vai. meses,
era assim, encostar um dedinho e aí de repente ele toma aquele susto porque, tipo, não avisou. Então, fala, estou encostando a mão fazendo um carinho. É só um carinho, vou antecipar o carinho na cabeça. Mas eu acho assim, que sempre o perfil da pessoa, é óbvio que um autista com neurotípico, se esse neurotípico for um aventureiro, que não gosta de um emprego fixo, que quer cada dia uma coisa diferente, vai ser muito mais complicado? Vai. Mas dependendo do perfil da pessoa, independente se é neurotípico ou não, ela pode dar muito certo justamente por isso. Então, pra mim, ele é garoto propaganda, falo pra todo mundo, morro de orgulho, porque agora ele não é mais o chato da festa. Ele é só um autista famoso. Eu sou autista. Famoso pra quem, né? Mas deixa ela pensar. Paula, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu que agradeço, precisando falar mal dele, alguma coisa, pode me A gente vai te chamar mais. Pode chamar, a gente Eu pode acho ter uma que tem chamada. mais assunto pra... Tem. Tem mais coisa pra gente explorar disso daí. Sim, sempre pergunta. Aliás, eu esqueci de perguntar alguma coisa. Eu ia perguntar alguma coisa importante, mas se eu não lembrar. Se tem alguma coisa que você gostaria de lembrar, relevar? Eu não. Agora... Paulo, tem uma coisa que você gostaria de destacar? Para famílias, porque estão recebendo diagnóstico, de pessoas que falam, gente, essa pessoa é esquisita demais. Sim, Né? Então, o que eu acho assim, o colorido da vida, cada um vai ser de um jeito, o que tem que fazer é parar de achar que, então, essa pessoa é autista, então eu tenho que lidar com essa forma. Não, porque os vários autistas diferentes que a gente conhece, cada pessoa é de um jeito, como é qualquer relação, é a minha com você, acabei de conhecer, ou um amigo de 20 anos. Então, assim, são relações que a gente vai construindo e é isso, né? Muito obrigada, viu? Esteja aqui com a gente. Fica com a gente, pessoal, que nós vamos ter mais episódios. Vamos trazer. Obrigada, Paula. Obrigada. É que o entregador tava na porta, por isso tava ligando, e eu falando, eu anotei, falei, Paula, vai lá. Esse episódio muito especial com a participação da Paula. Paula, obrigada que você esteve aqui, foi muito bacana. E quando a gente pensa nessa relação diversa, a gente tem que isso tem que ficar muito claro. O autismo não está acima da pessoa, não é o autismo que define, não é o autismo que vai desenhar essa relação. E a palavra talvez que trouxe aqui com mais frequência foi flexibilidade. Em todas as relações, seja pessoas autistas ou não, neurodiversas de todas as formas, a flexibilidade talvez seja um guia muito favorável, né, Zizo? Eu acho, é o que a gente estava falando. Às vezes, não só na relação amorosa, é a relação do cuidador com a pessoa autista, dos amigos com a pessoa autista, dos autistas com outros autistas, porque, nossa, dá muito conflito, porque duas pessoas com pensamento rígido, então é complicado. Então, assim, é o que você falou, a gente tá aberto para se relacionar, né? Aí a gente vai ganhando confiança e a partir do momento que eu tenho confiança, eu consigo ir me entregando naquela relação, né? Eu consigo ir construindo aquele relacionamento, foi aquilo que a Paula falou agora há pouco. É uma relação que eu tenho com um, com A, com B, com C. Então, o nosso jogo e aquilo que eu falei de que toda relação é um contrato. Eu vou criar o contrato desta relação que eu estou vivendo agora, seja de amizade, seja afetiva, seja de cuidado, de pai com filho, ou de filho com pai, né? Eu penso que a gente... Eu gostaria... Vou ver se eu consigo, né? De talvez algum dia trazer alguma das minhas filhas para falar essa coisa também de como que é, né? Porque uma coisa a gente sabe, é muito comum a gente ver o pai cuidando do autista, mas e o filho neurotípico com o pai autista, né? Então, sim. Assim, são visões que eu acho que são contribuições, né? Para as pessoas perderem o medo, né? E aí, agora é autista, putz, não. Esse rótulo não serve para determinar nada. Não muda nada. Quer dizer, muda para melhor. Sim. Que é o que eu sempre falo. Obrigada para você que continuou com a gente até agora nesse episódio e fique conosco para os próximos, com Mentes Divergentes. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.